Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 8. A batalha contra Ai. Saúdo os professores, superintendentes de escola dominical, demais irmãos e amigos, com a paz do Senhor. Estudaremos hoje a lição número 8, a batalha contra Ai. A síntese da lição diz assim: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota contra Ai. Os objetivos da lição são 3, porque 3 são os tópicos. Vamos a eles. O primeiro, refletir a respeito da derrota dos hebreus na luta contra Ai. 2, compreender o motivo que levou os hebreus à derrota. E 3, conscientizar a respeito do arrependimento e da restauração divina. Queridos, nós observamos que até este momento estava tudo bem em relação a Israel, em relação a Josué. Eles estavam sobremodo alegres porque a batalha contra Jericó foi um tremendo sucesso. Eles conseguiram aquilo que nenhum dos povos vizinhos imaginou. Eles derrotaram a inderrotável cidade de Jericó. Eles conseguiram uma vitória maiúscula. Deus glorificou o nome deles e as pessoas estavam embevecidas diante de um triunfo tão importante. Mas aí nós observamos que houve um desleixo. Josué, ele tomou uma série de medidas, ele se conduziu de maneira imprudente. E na orientação pedagógica de Leto Professor, nós sugerimos que você desenhe numa cartolina uma escada que desce, uma escada decente, que desce. Né? E nessa escada, nós sugerimos, no livro da lição, que foi escrito, que subsidia o assunto, essa escada foi desenhada. Então você pode pegar essa escada do livro da lição e reproduzi-la para os seus alunos. Então, qual foi o primeiro erro de Josué? O perigo de delegar indevidamente responsabilidades. Josué confiou cegamente nos espias. Ele encaminhou espias para Ai, e quando chegaram lá, os espias disseram: não, aqui com 3.000 pessoas a gente resolve esse problema. No caso de Jericó, foi o próprio Josué quem foi fazer essa análise. Item 2, Josué teve uma visão equivocada. Os espias não sabiam como vencer uma guerra espiritual. Então é um perigo quando se tem uma visão equivocada e se acha que a batalha não precisa mais da orientação de Deus. Jericó foi completamente decidida a estratégia pelo Senhor. Mas agora, com relação a Ai, Josué confiou cegamente no discernimento dos espias. Às vezes, nós podemos sim confiar e pedir opinião a algumas pessoas que são, inclusive, mais experientes do que nós, mas a decisão ela tem que ser do líder e tomada debaixo da orientação de Deus. Terceiro erro de Josué, ele subestimou o inimigo. Ele achou que Ai seria pequeno demais, frágil demais, mas não existe inimigo fraco. Se o inimigo ele vem contra nós, nós temos que ter cuidado. A Bíblia nos recomenda, nos determina: aquele que pensa está em pé, não caia. Às vezes se acredita que o inimigo não tem capacidade destrutiva,
mas sempre haverá perigo quando o inimigo vier contra nós. Então Josué subestimou a força do inimigo. O quarto erro de Josué, ele confiou em si mesmo. Ele confiou nos seus 3.000 guerreiros. Ele achou que, ora, se a gente alcançou uma vitória tão grande em relação a Jericó, 3.000 em relação a Ai vai ser tranquilo. Depois, ele achou que ele achou que o pecado não traria consequência. Acã achou que aquele pecado não traria consequência e Josué não se preocupou se alguém do povo tinha pecado ou não. Então é um risco muito grande quando minimizamos os efeitos danosos, nocivos do pecado. E por fim, nós vemos que quando aconteceu a derrota, Josué foi orar e ele culpou a Deus pela derrota. Então, foi aí quando Deus bradou para Josué e disse: Josué, Israel pecou. Então, houve esses erros e a derrota trouxe muitos prejuízos. Mas vamos analisar um por um esses detalhes e trazer os princípios para a nossa vida. Primeiro tópico, a derrota em Ai, o perigo do pecado. O triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. Então, a história que Acã, quando entrou em Jericó, ele tomou do anátema, tomou daqueles objetos que Deus disse que não tomasse, não podia pegar nada ali daquele despojo, né? E ele o fez, e veja, queridos irmãos, foi o pecado de um único homem. Não foram pecados de muitos, foi o pecado apenas de um único homem. E é importante que a gente não fique com essa autoconfiança. Será que houve pecado? Será que não houve? Jesus disse: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se Josué tivesse buscado a Deus como ele fez quando foi enfrentar Jericó, certamente a derrota não teria vindo para Ai. Então o pecado de Acã, ele trouxe uma profunda desgraça para Israel. 36 soldados hebreus morreram e eles saem correndo com medo dos seus inimigos. Queridos irmãos, veja que grande destroço emocional aconteceu ali naquele exército. Um exército que vinha de vitórias, de sucessos, e agora diante de um inimigo frágil, aparentemente, né? Um inimigo que não apresentava muita resistência, eles sofrem uma derrota, um golpe significativo. E agora medo, dúvida, apreensão substituem a alegria da batalha contra Jericó. O povo ficou apreensivo, duvidoso, com medo. Será que Deus realmente vai nos dar vitória? Será que as promessas do Senhor ainda estão de pé? E mais, os inimigos ganharam força, diferentemente do caso de Jericó, que Raabe disse que não havia mais nenhuma força em nós. Em relação ao povo de Ai, eles achavam inclusive que os deuses deles eram mais fortes do que o Deus de Israel. Eles se promoveram ali com aquele episódio e foi um problema muito grave, uma tristeza muito grande para Israel. E aí depois que acontece a derrota, Josué vai buscar a Deus. E aí tudo começa a mudar. Primeiro, a reação de Josué diante da derrota, né? Ele vai e culpa a Deus. Ele comete o seu erro, o erro da imprudência, e depois vai culpar a Deus. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Deus, ele jamais se equivoca em seus juízos, ainda que seja difícil compreendê-los. Alguém poderia dizer: por que Deus não falou a Josué em sonho? Josué tem um pecado, Acã pecou. Deus esperava que Josué o buscasse. Deus estava ensinando a Josué o caminho da vitória. Deus estava mostrando àquele povo como eles deveriam batalhar
as batalhas dali para frente. Eles não podiam fazer de qualquer maneira. E aí Acã, quando entrou em Jericó, ele viu, ele se afeiçoou daquilo que não podia e ele comete esse pecado, né? Porque o pecado ele possui um enorme poder destrutivo. E é interessante que Acã, quando toma a capa babilônica, a cunha de ouro, não acontece nada. Não acontece nada. Ele não pega na capa e naquela prata e naquele ouro e ele tem as mãos queimando. Não, ele pega e consegue. Ele consegue o seu objetivo e ele vai para a sua tenda e esconde o produto ali debaixo dos pertences. E parece que está tudo bem. Parece que aquilo ali vai ser, a vida dele vai mudar. Mas a Bíblia diz, tópico número 3, que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O Senhor marcou, aquilo foi tão grande, aquela ira do Senhor foi tão grande, que ele marcou, do mesmo jeito que Deus marcou Gilgal, mandou marcar Gilgal com um memorial, Deus marcou aquele pecado com um memorial também. O memorial do juízo divino. Aquele memorial que foi lá, que ficou em Gilgal, o memorial, aquelas pedras que foram juntadas, colocadas no rio, agora existia um memorial. Mas esse memorial era um memorial de tristeza para que Israel nunca esquecesse as consequências do pecado. Acã e sua família e os seus bens foram apedrejados e ali morreram. E foi juntado um montão e foi feito um memorial. E quando o povo de Israel olhava para ali, podiam perguntar, o que é aquilo? E a resposta era, aquilo é a consequência do pecado. Do mesmo jeito que a fé nos leva à vitória, a conquistas, a um tempo de alegria, fé e obediência, levam-nos a um tempo de prosperidade. O pecado leva à morte, à destruição, à tristeza, ao luto. Então Israel tinha 2 memoriais para olhar, o memorial de Gilgal e o memorial de Acã. Aliás, os 2 estavam em Gilgal, porque nesse tempo Israel estava acampado em Gilgal. E aí eles buscam a Deus e Deus diz, pronto, agora vocês podem ir novamente guerrear contra o inimigo. Só que agora Deus vai ser consultado sobre a estratégia. E isso faz toda a diferença. O inimigo estava confiante. Depois da derrota dos hebreus, os habitantes que estavam em Ai ficaram confiantes e acharam que iam ser os vencedores. E aí, o grande perigo é quando existe pecado. Se não existir mais pecado, resolvido o problema do pecado, as promessas são renovadas sobre o povo e a bênção do Senhor vem mais uma vez. Veja o caso de Sansão. Sansão, ele peca e a bênção é retirada dele. E depois, com o tempo, passando Sansão ali naqueles momentos de sofrimento no meio dos filisteus, ele tem a sua vida restaurada. Não apenas o seu cabelo cresceu, não é apenas uma questão mágica de o cabelo ter crescido novamente, é de que a comunhão do Senhor foi restaurada e quando o pecado foi resolvido, a comunhão foi restaurada, Sansão tem força mais uma vez para fazer uma grande destruição no meio dos filisteus. Então aqui novamente, o pecado de Acã foi resolvido, o problema foi solucionado. Aí Deus diversifica a estratégia. Na batalha contra Jericó, arrodeia a cidade 6 vezes, no último dia arrodeia a cidade 7 vezes, depois vocês dão um grito e o muro vai cair. Agora já não tem mais isso. Agora é diferente, né? Deus levantou a sua voz, o povo de Israel ouviu a sua voz agora e agora eles vão obedecer. Deus disse, vai ser desse jeito. E eles aceitam e eles criam uma estratégia interessante, eles chegam e fazem de conta que estão fugindo com medo dos hebreus, com medo dos de Ai, e eles fogem e a cidade inteira, os homens vão para atacar
os hebreus, só que quando eles fogem e deixam a cidade completamente abandonada, outros hebreus que estão escondidos vêm e tocam fogo na cidade. E quando os guerreiros de Ai olham para trás, a cidade está destruída e aí Israel destrói naquele dia a todos os habitantes de Ai. Deus deu uma grande vitória porque eles atenderam a voz do Senhor. E é interessante que, do mesmo jeito que em Êxodo capítulo 17, Moisés levantou as suas mãos com uma vara e ali o Senhor foi dando vitória para Israel diante dos amalequitas. Agora Josué deveria levantar a sua lança e fazê-la permanecer no alto até o fim da luta para que a vitória fosse completa. Josué 8:26. Deus estava cumprindo a promessa. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, a autoridade que estava sobre a vida de Moisés também estava sobre a vida de Josué. Josué levantou a sua vara. Enquanto ele estava com a vara levantada, Deus foi dando vitória ao povo do Senhor. E aí, por fim, Josué faz o que a gente chama aqui de culto da restauração. Porque Josué, depois dessa grande batalha, ao invés de beber, de comer, de matar reses, porque, vejam, queridos professores, os nossos alunos precisam entender a importância da gratidão. Nós vivemos num período de pessoas muito ingratas, que gostam de receber, mas que não estão dispostas nem um pouco a agradecer ou a dar. E Josué poderia ter dito, não, ganhamos, agora vamos cada um para a nossa casa, descansar, vamos fazer um banquete, vamos comer, vamos beber, mas não. Josué desloca o povo até o Monte Ebal, ali edifica um altar, onde coloca pedras e coloca uma cópia da lei de Moisés. E aí eles restauram o compromisso com o Altíssimo. Eles dizem, Senhor, nós não vamos mais fazer pela nossa própria vontade. Nós, doravante, somente lutaremos as guerras com as estratégias do Senhor, porque quando a gente foi confiar nos espias, não deu certo. A gente prefere lutar somente com as estratégias do Senhor e obedecendo à lei. Eles fazem um memorial. Eles fazem um memorial e fazem aquele culto da celebração, um culto de restauração. Eles celebram a Deus e Deus se agrada daquilo, né? E nesta lição, que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil para todo o povo. Deus é santo e não tolera o pecado. Por isso, o anátema foi retirado do meio do povo. O pecado corrigido devidamente e os hebreus então puderam continuar lutando para conquistarem a tão almejada terra prometida. Então nós temos que sempre, queridos irmãos, estar atentos e não permitir que o pecado se assenhoreie sobre nós. Ele tenha domínio sobre nós. O pecado não pode nos dominar. Deus, quando falou a Caim, disse assim, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Nós temos que lutar contra nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele diz assim, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando eu a outros, eu mesmo não venha a ser envergonhado. Então nós temos que lutar, pedir a misericórdia de Deus, para que os nossos pecados, e são muitos, eles sejam perdoados. Que a misericórdia de Deus nos alcance antes que o juízo de Deus chegue com veemência. Se Israel tivesse buscado a Deus em tempo, antes de ir para a guerra, o pecado de Acã tinha sido solucionado, resolvido, e então a vitória certamente seria motivo de muita alegria para todo Israel, seria uma vitória maiúscula, como foi a vitória contra Jericó. Então, que isso sirva de exemplo para nós. Esses princípios que estão nas Escrituras Sagradas são princípios que valem plenamente para os nossos dias. O pecado de Acã
trouxe uma grande derrota para Israel. Os líderes pecaram também, porque não buscaram ao Senhor, não vigiaram. E nós precisamos também ter todo o cuidado, toda a cautela para podermos resolver as situações que desagradam a Deus e assim continuar tendo uma vida de vitória. Que Deus nos abençoe e que os irmãos, nós tenhamos uma lição de escola dominical muito abençoada em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.